Tá rodando anúncios há um tempão, ele tá gerando cliques, comentários, gente interagindo, mas venda que é bom? Nada. Bom, muitos empreendedores têm passado por isso. Na nossa experiência diária, cuidando de vários clientes, a gente observa que muitas vezes algumas métricas passam desapercebidas pelos empreendedores. E essas métricas são muito importantes para a gente conseguir melhorar os nossos resultados e poder gerar vendas. Então, eu gostaria de falar de 3 métricas bem básicas que muitas vezes passam desapercebidas no dia a dia do empreendedor. Quando a gente começa a anunciar no tráfego pago, o empreendedor muitas vezes começa ali pelo botão turbinar e tudo mais, ele começa a sentir o resultado, começa a ver o engajamento melhorando, o alcance aumentando, mais pessoas conhecendo a sua loja, os seus produtos, porém muitas vezes a conversão ela não ocorre. Um dos grandes problemas de utilizar o tráfego ali pelo botão turbinar, por mais que ele seja bom e tenha o seu papel, é que muitas vezes a gente não consegue ter essa noção das métricas. Olhando as métricas e observando os dados que nós conseguimos fazer as mudanças, otimizações para conseguirmos os melhores resultados. É por isso que quando a gente utiliza o gerenciador de anúncios, a gente tem aquele painel onde a gente consegue ver métricas, ver a quantidade de visualizações, ver se o criativo está sendo atrativo, ver a quantidade de cliques, e isso é muito importante. Então, a primeira métrica que eu quero pontuar aqui é a métrica do CTR. O CTR, ele vai fazer um cálculo ali da taxa de cliques que está tendo o seu anúncio. Por que isso é importante? Porque se alguém clica no seu anúncio, se a pessoa está ali olhando o Instagram, vendo os Reels, vendo os memes, ela vê o seu anúncio e ela faz alguma ação nele, ela clica no link, ela clica para mandar uma mensagem, ela clica para entrar no perfil, então isso demonstra que ela teve um interesse naquele conteúdo. Então essa métrica ela é muito importante para a gente entender como é que está a qualidade do nosso anúncio. Muitas vezes essa é uma métrica que passa desapercebida. Muitas vezes você está lá quebrando cabeça sem entender por que o anúncio não está funcionando, querendo que o anúncio funcione na marra, mas na verdade quando você observa métricas como essa, você observa que o seu anúncio não está se comunicando tão bem com aquele público. Se você observa que o CTR está ali abaixo de 1%, ou 1% por ali, então você está numa zona de risco, uma zona de perigo, porque o seu anúncio não está sendo tão atrativo assim. Então é a hora de testar anúncios novos, testar inícios de vídeos diferentes, testar formatos diferentes para que você possa melhorar essa atração e as pessoas possam clicar e interagir com o seu anúncio de fato. Outra métrica muito importante é a métrica do CPM. Bom, se a métrica do CTR ela está conectada diretamente com o seu anúncio, a métrica do CPM ela está conectada diretamente com o seu público. Porque CPM significa custo por 1000 impressões. Isso significa quanto é que você está pagando no gerenciador, quanto é que você está pagando no tráfego para aparecer para 1000 pessoas. Então, já parou para pensar nisso? Você investe um dinheiro, você coloca o dinheiro ali no tráfego pago, nos seus anúncios, mas você já parou para pensar quanto é que você está pagando para aparecer a cada 1000 pessoas? Se eu te dissesse que você está pagando apenas R$10 para aparecer para 1000 pessoas, seria um valor razoável, um valor muito bom. Mas se eu te dissesse que você está pagando 20, 30, 40 reais para aparecer para 1000 pessoas, aí você já começa a ter um pouco de dor de cabeça. Por quê? Porque se eu estou pagando um valor muito alto para aparecer para uma quantidade pequena de pessoas, isso significa que eu vou ter um engajamento menor, eu vou ter poucas mensagens, eu vou ter um retorno muito menor dessas pessoas, já que o meu alcance está limitado. O CPM ele é muito importante para você entender se o seu público, por exemplo, é um público amplo. Então, muitas vezes você está anunciando em uma região muito restrita, uma região muito pequena, você está anunciando para alguns bairros, quando você poderia estender um pouco mais essa localização para aparecer para mais pessoas. É muito importante você observar que tipo de localização você está usando no gerenciador, que tipo de raio você está abrangendo, quais são os bairros que você está abrangendo, porque muitas vezes você está numa região pequena, muitas vezes você pode entregar para lugares um pouco mais longe, mas você quer se deter apenas ao seu bairro, e tudo bem, às vezes você faz isso de forma intencional, mas preste atenção porque isso pode prejudicar e muito o resultado dos seus anúncios. Outra coisa interessante é que muitas vezes, com aquele desejo de encontrar o público certo, muitas vezes os empreendedores eles colocam ali no gerenciador de anúncios alguns interesses bem segmentados, então colocar vários interesses, eu quero atingir esse tipo de público e depois definir com mais detalhes e coloca um público ultra específico. Isso também prejudica bastante o CPM porque você vai estar restringindo bastante o seu público. Então o ideal seria você deixar o seu público um pouco mais aberto para que o gerenciador possa ter espaço para trabalhar e encontrar novas pessoas. Agora é importante observar também que o CPM ele pode ser afetado pela sazonalidade. Então, por exemplo, nas épocas de Black Friday, que são épocas que todo mundo quer anunciar, onde os empreendedores estão loucos para vender,
com as promoções e tudo mais. Então é natural que o CPM fique um pouco mais caro. Por quê? Porque você está disputando com muitas outras pessoas. Em contrapartida, meses como janeiro, o CPM tende a diminuir, porque muitos empreendedores eles colocam o pé no freio e acabam deixando de anunciar nesse período porque entendem que o movimento é fraco. Então observe que o período de tempo que você está anunciando também afeta bastante essa meta. O importante é a taxa de conversão. A taxa de conversão muitas vezes não recebe a devida atenção, apesar de ser uma métrica tão importante e tão essencial. Porque agora eu não estou falando só de uma métrica que envolve o seu criativo, o seu anúncio. Eu não estou falando de uma métrica que envolve simplesmente o seu público, mas uma métrica que está diretamente ligada às suas vendas. Então muitas vezes você olha para o gerenciador, você vê que nossa, está muito barato o clique, as pessoas estão chegando, às vezes a mensagem está muito barata, então você está recebendo um volume bom de mensagem, um volume bom de cliques, de interação, várias pessoas estão visitando o teu site, só que as conversões elas não estão ocorrendo. E aí é nesse momento que você precisa começar a fazer o cálculo, entender quantas pessoas estão chegando e quantas vendas estão acontecendo. E aí, baseado nisso, é importante você estabelecer uma meta de conversão que seja razoável de acordo com a meta e o contexto da sua empresa e perseguir essa meta, ficar em cima dessa meta. E o que acontece é que muitos empreendedores hoje nem meta têm. Muitas vezes essa meta não é muito clara na sua mente e não é clara também para os seus funcionários. Então, isso pode trazer vários problemas. Então, às vezes você tem aquela falsa sensação que o tráfego está funcionando porque está te dando leads, pessoas para você atender, pessoas chegando no teu canal de atendimento, mas a conversão não está ocorrendo. Então o que é que você precisa fazer? Aí é muito importante você olhar além do gerenciador. É importante você entender como é que está o seu time comercial, quem são as pessoas que estão fazendo o seu atendimento, como é que está o seu site, porque muitas vezes você configura o tráfego perfeitamente, o seu anúncio até chama atenção, o seu público está bem segmentado, porém o seu site ele não é bem desenvolvido. Às vezes o site está lento, às vezes os botões não estão muito claros. Então é interessante observar como está sendo a qualidade do seu site. Quando a gente fala de taxa de conversão, é importante a gente sair um pouquinho da nossa bolha. E, claro, é importante buscar melhorar cada vez mais nossa equipe de atendimento, o conteúdo, o perfil do Instagram, o site. Sempre busque olhar a sua empresa como um todo, desde o presencial, desde o físico até o online, porque é quando você cuida da empresa como um todo que as coisas vão começar a fluir. E se você quiser saber mais dicas de empreendedorismo, de tráfego pago, já se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações em primeira mão e confira o conteúdo do nosso canal, que já tem outros vídeos aí postados para que você possa estar aprendendo, enriquecendo e podendo aplicar ainda hoje essas dicas no seu negócio.